do mercado, ouvindo sempre a opinião de grandes especialistas. A BMC News recebe agora Luiz Ferreira, que é sócio fundador e também portfólio manager da Prumo Capital, chegando aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia aí para você. Boa tarde, quase boa tarde. Vai, 11h58 ainda, bom dia. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Tudo ótimo, obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Prazer falar com vocês. Obrigada, prazer é sempre nosso. Luiz, queria entender um pouquinho, né, da sua visão, não especificamente de hoje, enfim, né, nosso mercado aí tá subindo, nosso índice, mas como um todo, acho que nos últimos dias, acho que a gente tem visto um ponto aí quase que unânime, né, no mercado, que a Bolsa Brasileira parece que volta a ser uma boa opção ali de investimentos, ali que tem muitos gestores ainda ali bem mais otimistas, né, apostando numa alta daqui. Temos várias combinações ali de fatores, né, acho que tornando aí o mercado brasileiro uma opção de estratégia para entrar em ações neste momento. Corte de juros aqui no Brasil, juros ainda em alta nos Estados Unidos, Brasil ainda em destaque entre os emergentes, nossa bolsa barata. Queria entender um pouquinho também da opinião de vocês. Paula, na nossa visão, vou te responder da seguinte forma. Se a probabilidade de se ganhar dinheiro nos próximos 12 meses para quem investe em bolsa, nos parece muito alta. Tá? Por uma série de fatores, assim, os ativos... o ponto inicial ele é muito bom, então o retorno esperado que a gente consegue encontrar hoje em diversos setores, ele está muito atrativo. Tá? E a gente acredita que o cenário ele está muito melhor do que parece, do que a grande maioria dos investidores vinha achando. Tá? Assim, a gente vem de um cenário onde a gente teve um fluxo negativo da Bolsa nos últimos 18 meses muito relevante, então teve uma saída de Bolsa que acabou pressionando vários papéis. A gente passou por um cenário, desde o ano passado, de um aumento muito grande na taxa de juros, e isso faz com que todas as classes de ativo fiquem muito atrativas na nossa visão, a começar pela própria renda fixa, mas quando a gente passa para o prêmio de risco que hoje a gente vê nas empresas corporativas, ele deixa as taxas muito atrativas. E, obviamente, quando a gente pensa em bolsa, onde você tem um pouco mais de incerteza no fluxo de caixa, esse retorno ele fica muito acima da média. Tá? Então, a gente vê hoje a Bolsa negociando com um valor bem abaixo da média histórica, tá? Com ativos de qualidade, com balanços aí muito redondos, tá? O que dá para a gente aí um conforto grande. E para a gente, assim, além desse ponto de partida que deixa essa história atrativa, que é um valuation interessante, a gente vê que a conjuntura brasileira, hoje ela parece muito melhor do que todo mundo imaginava naquele cenário pós-eleição. Todas aquelas preocupações com relação ao eventual populista do novo governo não têm se materializado. E isso vem em conta de uma visão que a gente tem, que teve alguns avanços estruturais no Brasil. Tá? Então, se a gente pensar desde o governo Dilma, teve um aumento da força institucional do Congresso. Aí, quando a gente vê, passando por governo Bolsonaro e agora, a gente vê que o Congresso ele tem muito mais uma voz ativa e uma visão mais pró-business do que antigamente. Então, isso serve como um anteparo. Então, todos aqueles rompantes mais populistas que a gente ouviu desde o fim das eleições, acabaram não se materializando, o que vai deixando, obviamente, todo mundo um pouco mais confortável. Então, toda a questão com relação à estatização da própria Eletrobras, a questão do marco do saneamento, o discurso contra o Banco Central, nada disso se materializou e teve aí um contrafogo, vamos dizer assim, muito forte do presidente da Câmara e do Senado. Tá? Então, essa conjuntura que a gente viu no pós-eleição, ela parece melhor nessa ponto que parece ser relevante aqui para o Brasil, mas mais relevante do que isso, a gente vê que depois daquele pico inflacionário, a gente vem vendo aí uma desinflação no mercado, não só no Brasil, mas como no mundo, o que abriu aí a possibilidade do Banco Central começar a cortar os juros. Tá? Então, apesar de a gente estar num juros ainda alto, o mercado já prevê que esses juros vai chegar a 9% no ano que vem. Isso é transformacional para fluxo de bolsa. Né? Então, obviamente, em algum momento, os investidores vão se atentar para a atratividade de renda variável e vão acabar voltando para a bolsa. Tá? Agora, independente do governo e dessa conjuntura, o que vem deixando a gente cada vez mais construtivo são fatores mais estruturais. Então, a gente, e acho que não é novidade para ninguém, que nos últimos 10 anos a gente observou aí uma revolução silenciosa no agro, né?
O PIB do agro praticamente dobrou de tamanho. Então, a pauta de exportação brasileira ela cresceu demais e ficou muito diversificada, e a produção de petróleo ela já cresceu muito e vai crescer muito nos próximos anos. Isso deixa o Brasil extremamente bem posicionado nesse contexto geopolítico de hoje. Todo mundo vai precisar de alimento, todo mundo precisa de energia. E a gente sendo um net exportador, tanto de alimento como de energia, deixa o Brasil numa situação extremamente favorável. Então, se a gente pensar em termos de reservas, o Brasil está super bem, contas externas, e se a gente pensar nessa dinâmica que vai acontecer nos próximos anos, deixa o Brasil com essa fortaleza com relação à balança de pagamentos, né? O que ajuda, obviamente, a controlar a inflação e, consequentemente, os juros, tá? Então, assim, geralmente, quando a gente ouviu esse tipo de preço no mercado, a gente tinha um cenário muito ruim de Brasil. Se a gente pensar naquele pós-governo Dilma, em 2015, os preços eram baratos, mas o cenário era extremamente incerto, né? A gente não sabia o que ia ser, se ia ter impeachment, se não ia, depois o que ia ser um governo Temer, né? E agora a gente vê uma situação que não é tão fácil da gente encontrar, que são ativos com um nível de preço extremamente bons para a gente poder investir e com um cenário que nos parece muito melhor do que a gente viu anteriormente, tá? Então isso deixa uma combinação de risco-retorno aí bastante interessante para a gente se posicionar. Eu até brinco aqui com a equipe que, assim, nas nossas reuniões de investimento, o que está tendo muito é briga, porque todo mundo quer colocar alguma coisa no portfólio, porque está meio que generalizado, diversos setores com ativos extremamente atrativos.